Santo Deus, amado Pai, Deus poderoso, Deus soberano, Deus majestoso, Senhor, Tu, Senhor Deus, que é Rei, o Teu reino é eterno, Senhor Deus, que subsiste para todo sempre. Ó, Senhor Deus, nós somos criaturas feitas por Tuas mãos, Senhor Deus, feitas por Ti. Estamos aqui nessa terra como peregrinos, como forasteiros, Senhor Deus, numa terra alheia, Senhor Deus, onde nosso reino não é esse. Essa não é a nossa pátria, Senhor Deus. Vivemos, Senhor Deus, num mundo onde as potestades, Senhor Deus, onde o príncipe do ar opera, Senhor Deus. Mas, Senhor, que nesse mundo, Senhor Deus, perdido, corrupto, nós não venhamos ser filhos da desobediência, filhos da ira. Que possamos, Deus, nos portar e comportar como pessoas vivas, que fomos vivificados, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado por cada pessoa que aqui está, Senhor Deus. Se estamos aqui, Senhor Deus, ou os que moram perto, ou os que moram longe, foi o Senhor que nos trouxe aqui, Senhor Deus. Foi o privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui como Teus filhos amados, Senhor Deus. Edificando uns aos outros, compartilhando, Senhor Deus, as lutas uns com os outros, Senhor Deus. E que possamos, nessa comunhão, Senhor Deus, estarmos com um amor verdadeiro, um amor que vem de Ti. A sabedoria que vem de Ti, Senhor Deus. Nós não temos méritos, nós não temos frutos, Senhor Deus, dignos de nós mesmos, mas nós temos o fruto do Teu Espírito Santo, Senhor Deus. E que possamos almejar, Senhor Deus, estarmos sempre na Tua face, fazendo a Tua vontade. Senhor, nós te agradecemos por cada dádiva, por cada bênção, por cada milagre que o Senhor tem concedido, Senhor Deus, no nosso meio, por pessoas que nós conhecemos, Senhor Deus. Essa mulher ao qual o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos lá, Senhor, de alguma maneira pregando o Teu Evangelho, Senhor. Abençoa aquela família, Senhor. A filha da Linda, aquela mulher que um dia veio nessa casa aqui, Senhor Deus, estava no aeroporto, no meio da pandemia, Senhor Deus, com medo de se ninguém receber, Senhor Deus, e pela Tua graça, nós criamos um laço com essa mulher e hoje, Senhor Deus, ela me recorreu à Tua igreja para pedir oração e pela Tua mão, pelo Teu milagre, a filha dela ficou melhor, Senhor Deus. O meu Pai agradece, Deus, pela família, Senhor Deus. Muito obrigado pela família, muito obrigado pela nossa família, muito obrigado por esse projeto que é Teu, da família, Senhor Deus. Que possamos lutar pela nossa família, Senhor Deus, cada um de nós. Te agradecemos por tudo, Senhor Deus. Meu irmão Sérgio te pede pela humanidade, Senhor Deus. Senhor, nós te pedimos, Senhor Deus, mas que possamos ter sabedoria. Infelizmente, Senhor Deus, essa terra está entesourada para isso, Senhor Deus, para o fogo, para os elementos se abrasarem, Senhor Deus. Está escrito, registrado na Tua palavra, tudo o que está acontecendo agora, Senhor Deus. E o homem, mesmo assim, continua com o coração duro e andando segundo as suas próprias paixões. Te pedimos, Senhor Deus, tem misericórdia da humanidade, tem misericórdia de nós, que muitas vezes estamos negligenciando, Senhor Deus, alcançar os Teus, pois como fala em Pedro, que segundo isso que vai acontecer, os elementos irão se abrasar, Senhor Deus. As florestas estão queimando, os lugares molhados estão ficando desertos, Senhor Deus. Mas o Senhor não quer perder nenhum sequer. E cabe a nós, Senhor Deus, estarmos como atalaia, estarmos, Deus, como os Teus embaixadores, discípulos que fazem discípulos, alcançando aqueles ao qual o Senhor não quer perder nenhum. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor Deus, pela vida da nossa irmã Mônica, nosso irmão Carlos, Senhor Deus. Esses irmãos, Senhor Deus, que está conosco, Senhor Deus, ao qual nós nos sentimos amados por eles, Senhor Deus, e amamos, Senhor Deus. E estamos aqui, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela presença da irmã Mônica aqui. No dia de hoje, Senhor Deus, tão difícil para ela, não só para ela, mas para o nosso irmão Carlos, Senhor Deus, para a sua família, para os seus filhos. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração, Senhor. Todos nós já passamos um dia por isso que ela está passando hoje e vamos passar, Senhor Deus. Mas, Senhor, bem-aventurado o homem e a mulher que, quando passa pela provação, pela tentação, Senhor Deus, que em tudo isso, Senhor Deus, na vida dela e na vida de cada um de nós, isso vai aumentar a nossa fé, a nossa coragem, o nosso ânimo, a nossa sabedoria, a nossa paciência, Senhor Deus. Que em tudo isso, Senhor Deus, venhamos tirar coisas que vai nos ensinar a estarmos mais próximos de Ti. Senhor, receba as nossas vidas, receba os nossos louvores e fala conosco através da Tua palavra, Senhor Deus. O irmão Cláudio também pede, pela irmã Cláudia, Senhor Deus, a Tua serva, Senhor Deus, que
ele sentiu que ela está pensando ou cogitando em alguma maneira, Senhor Deus, a se congregar. Senhor, não por vaidade, não por vontade humana, mas pela necessidade do congregar, Senhor Deus, do amor mútuo, de estarmos juntos, nos edificando e a alegria de ver, Senhor Deus, aquela ovelha que é tua, Senhor Deus, os teus filhos, Senhor Deus, em unidade, Senhor Deus, buscando a tua vontade. O irmão César agradece por ele ter conseguido, Senhor Deus, aquilo que ele queria, Senhor Deus, ter renovado a sua carteira. E também ele pede pela sua mãe, Senhor Deus, a nossa irmã, que dá a força àquela senhora, Senhor Deus, para cuidar do César, dá a sabedoria do César, para ele não vir, Senhor Deus, sair da tua presença, Senhor Deus. E que no teu momento, Senhor Deus, da tua forma, tudo isso possa acontecer para o louvor e glória do teu nome. Seja conosco, Deus, nos conduz, nos guia, seguindo a tua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantemos para o teu louvor, Senhor Jesus e Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceite a nossa oração e nossas vidas no altar de Deus. Confirme a nossa oração. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Cristo voltará, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar
seu irmão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos lado a lado, andarmos com Jesus. Expressão do amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe alianças do Senhor. Eu tenho com você. Não existe mais barreiras. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Podem sentar, igreja. Só de você, Mandinho. Mamadinho. Vamos ter nossa Bíblia, Atos, capítulo 26. Capítulo 26, versículo 17. Ninguém manda aqui, 16, 17. Capítulo 26, versículo 17 26. e 18. 26. 26, 17 e 18. Quando assim? Posso sim. Atos 26, versículos 17 e 18. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas e convertestes à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Isso aqui é a conversa que Cristo Jesus, aquela luz luminosa, que chegou para Paulo ao ponto de cegar ele e preparar ele por 3 dias, o cego, nas trevas. E esse ponto chamou ele a refletir, né, sobre a vida dele, ao ponto dele ter sido um grande perseguidor do Senhor. E aqui ele estava dando um testemunho ao rei Agripa, falando que ele foi separado do propósito. E esse propósito aqui para nós, por exemplo, ele para livrar o povo gentil. Quem é o gentil hoje? Somos nós. São aquele povo que não era da herdade do povo de Israel. É um povo que Deus ele colocou com ciúme do povo de Israel. Hoje nós somos a Israel espiritual, a Israel de Deus. E aqui no versículo 18, para abrir os olhos e converter das trevas para a luz. Mas eu quero enfatizar que os gentis, todos os gentis, estão debaixo do poder
de Satanás. Então, Paulo, ele queria abrir os olhos dos irmãos, né? Por isso que ele saía propagando o Evangelho, mostrando as virtudes de Deus, para abrir os olhos dos irmãos, abrir os olhos daquele povo sair debaixo do poder de Satanás para Deus, a fim de receber remissão de pecado. Então esse é o propósito de nós estar aqui hoje. É se fortificar, é saber qual era o poder que estava nos dominando. Porque muitas pessoas dizem que existe o livre-arbítrio. Mas a gente vê que o nosso livre-arbítrio que a gente tinha era só para pecar. Pecar e pecar. A gente não fazia outra coisa. E a gente tinha prazer no que a gente estava fazendo. Prazer no pecado. A gente não sentia que estava pecando. A gente, se falasse mal de alguém, a gente não sentia mal. A gente sentia prazer. A gente sentia alegria. E hoje, né, nós estávamos debaixo desse poder. Cada um de nós vamos ter um livre-arbítrio como chega um santo. Uma pessoa lá e começa a falar das grandezas de Deus. Quando você começa a falar, mostrar o estado, abrir os olhos dela, que ela está em terra, e ela passa a olhar, que ouvir aquilo lá, e ela, naquele momento, o Espírito Santo está conduzindo ela, está levando ela ao conhecimento da verdade. E como ela tem um espírito que foi gerado nela, no ventre materno da mãe dela, ainda tem aquela animação pela palavra. Então aquela pessoa começa a ser ressuscitada. E a conversão vem quando ela realmente entende que ela precisa morrer para o mundo e nascer para Deus. Então, Paulo ele tinha essa preocupação. E nesse capítulo ele vai falar sobre isso, sobre essa conversão. Então, aonde nós estávamos? Quem nós éramos? Nós éramos filhos de Satanás. Filhos das trevas. Andando sem conhecimento de Deus. Sem direção. Então, cada um de nós vivia assim. Mas, irmão, não vá pensar que a gente saiu de lá. Não vá pensar que a gente saiu de lá e nós nos livremos do inimigo da nossa alma. Não vá pensar isso. Não existe essa salvo para sempre. Tem dois grupos que eles são distintos em falar isso. Sobre o livre-arbítrio e sobre salvo para sempre. E todas essas duas linhas de pensamento é mentirosa. Porque nós não temos livre-arbítrio. Do Velho Testamento ao Novo Testamento, quando Ezequiel, Deus disse, Ezequiel cheio do Espírito Santo, fala a esses ossos mortos. E nós estamos falando para quem, irmão? Para mortos. Quando você abre a sua boca, você está falando para gente morta. Mas quando a gente começa a falar da palavra de Deus, essas pessoas começam a Ser renovada. ser revivificadas. Lapidada. Então, não vá pensando que Satanás ele não vai trabalhar na nossa vida. Principalmente hoje, que nós estamos buscando, né, mostrar mais, aonde não está sendo mostrado, a palavra de Deus. Então, é preciso que nós, como diz lá em Efésios capítulo 6, versículo
10, que a gente tem que buscar nossa força aonde? Em Deus. Capítulo 6, versículo 10. Lê aí para mim. Seja de quem? Efésios 6, 10. Seis. 6, 10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Exatamente. Aí ele vem dizendo as diretrizes. Ele vai falar do elmo, vai falar da espada, né? Ele vai falar de todos esses argumentos. Porque Satanás, irmão, ele vem com um gosto de sangue para cima de nós. Porque com gosto de sangue, por que eu estou falando com gosto de sangue? Porque Satanás, quando tira o nosso sangue, ele está tirando a nossa alma. Está tirando a nossa alma. Então toda alma que é derramada aí no meio do mundo, irmão, Satanás está bebendo. Está pegando essa sangue. E a gente tem que ficar vigilante. Porque ele busca hoje, ele saiu de dentro de cada um de nós. A palavra de Deus diz, é clara, que o valente saiu de dentro da gente, porque apareceu um valente maior, que é em Cristo Jesus. Então ele tirou aquele espírito que nos dominava, que nós estávamos postos aí ao inferno, através dele. Nos tirou aquele espírito. Só que aquele espírito, ele diz, olha, eu saí da minha casa, mas eu vou voltar. E ele sai, como diz Lucas capítulo 11, versículo 24, ele sai por lugares, né, procurando um repouso, algum canto para ficar. Mas ele não acha. Ele não acha esse repouso. E o único repouso que ele tem é em nós. Ele precisa sentir em nós. E quando ele faz isso, irmão, ele traz, não só ele só, mas mais 7. Fica 8. Para que esses 8 espíritos dentro de uma pessoa? Para segurar o Espírito Santo. O Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem uma coisa, ele não sai mais da gente. Se você foi batizado biblicamente, acreditando naquele momento que você desceu, morreu, e foi sepultado, e ressuscitou juntamente com Cristo, a palavra de Deus diz que nós somos uma nova criatura. As coisas realmente, os pecados antigos passaram. Deus não vai trazer mais aqueles pecados para nós. Mas nós vamos estar com a nossa carne ainda, né? Com aquelas mazelas do velho mundo. Um desejo. E aí, aonde entra aquele lindo capítulo 8 de Romanos, onde Paulo diz que a carne, ela briga. Isso com o nosso espírito, o Espírito de Deus revestido no nosso espírito. A carne, ela vai ter momento que vai dizer, olha, está chovendo hoje, não vai para o culto não. E o Espírito vai ter que mandar na nossa carne. É submissão à nossa carne. Eu estou falando isso, irmão, porque o tempo do inimigo, que foi há 2000 anos atrás, 1000 anos ele passou preso, que foi o estabelecimento da igreja, sem heresia. Né? Começou a heresia no ano 300, mas ele ainda passou 1000 anos. Por quê? Porque o poder do Espírito ainda estava vivendo na vida daqueles homens. Vamos supor que Elton fosse um apóstolo, certo?
ele, antes de morrer, passava em posição de mão para mim. Deus queria que eu vivesse mais uns 100 anos. Então, depois que aqueles apóstolos morreram, cessou realmente o poder de passar o... Foi cessado. Mas Satanás, ele trabalha em todos esses âmbitos. Hoje, o que a nação do mundo está mais procurando é realmente aquela cura. Mas quando estão curadas, quando começa a ficar bem a vida, começa a relaxar. Começa a baixar a guarda. E aí Satanás vê a casa bem limpinha. Vê a casa bem arrumada. Ornamentada. Corpo sarado. Disse, opa, pessoal, o cara baixou a guarda. Mas vamos ver o que Jesus vai nos ensinar aqui. Isso nós só em introdução. Então, vamos ver o que Jesus quer ensinar aqui no capítulo 11 de Lucas. Lê aí, ó. 11, 24. Olha aí. O ponto aqui é a estratégia de Satanás. Satanás, ele tem uma estratégia. Aí, ó, do Lé até o 32. O 11, 24, aí ele vai ler do 24 ao 32. Diz assim. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha-o varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o do primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentro da multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele diz, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Pronto. Essa é a primeira explanação que Jesus ele bota aqui um ponto de exclamação. É interessante que ele diz, e ele dizendo estas palavras, palavra qual? Que o espírito imundo sai do homem, procura lugares áridos, e não encontrando, diz, eu voltarei da minha casa de onde saí. E voltando, né, traz com ele mais 7 espíritos pior que ele. Ele dizendo isso, uma mulher exclamou, oh, bem-aventurado foram os seios que te amamentaram. Até que Jesus ele nos ensina aí, bem-aventurado, que irmão, os que ele a guarda. palavra de Deus e aguardam. Exatamente. É o que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Buscai, aguardem. Então, ele fala que nós realmente temos que acreditar na palavra e se submeter à palavra. A palavra é vida. Ela é eficaz. Ela nos dá a licença. Então Jesus está dizendo, não, bem-aventurado não é os seus da minha mãe, não. Não os seus que me amamentaram, não. Bem-aventurado é você que vai buscar a ouvir a minhas palavras. Outro ensinamento sobre o de Jonas. E, ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna essa geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi um sinal
para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para a geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração, e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com a geração e condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior que Jonas. Então o que Jesus ele quer ensinar? O que Jesus quer ensinar? Ele deu a primeira pista. O que Jesus quer ensinar para nós aí? Para que Satanás não volte para nós. Para que Satanás não volte para nós. Ele fala de Jonas, que ele passou o tempo sepultado, mas com o tempo ele viu a misericórdia de Deus e ele diz, olha, aqui é o único que está maior do que Jonas. E fala também da rainha, que veio de longe ouvir a sabedoria de Salomão. Mas de quem era a sabedoria de Salomão? E tantos ninivitas que se converteram para a pregação de Jonas, como a rainha lá, Sabá, que ouviu a mensagem de Salomão, elas vão servir como juízo para aquela geração. Mas por quê? Porque elas se submeteram à palavra de Deus. Então o ponto aqui, para a gente ter uma saúde espiritual diante da diversidade da nossa vida, é acreditar na palavra. Amém. Se a gente começar, irmão, a baixar a guarda, a deixar de realmente orar, a deixar de realmente estar nas reuniões, o pão da ceia, a chegar com o ensinamento demoníaco da igreja, que é só mais uma. É só mais. O importante é a pregação. É só mais. 5 minutos. Precisa mais do que isso para fazer. Irmão, os irmãos do primeiro século, eles botavam o pescoço na navalha para se reunir, para partir o pão, para fazer memória daquele. Então, o partir do pão, ele é essencial para por exemplo, o César, né? Eu digo, irmão, tu tá junto do corpo, mas tu não tá fazendo parte do corpo. Como assim? Eu não estou indo fazer não fiz sexta, eu não estou indo hoje. Não, irmão. Isso aí é juntamento. Você não está fazendo parte do corpo. Vá para o capítulo 6 lá de João. O que Jesus ensina? Aquele que come e bebe, esse tem comunhão comigo. E eu com ele. Então a gente tem que ter essa linha de pensamento. Reunião não é à toa que não deixar de se congregar. Não deixar de se congregar. E um irmão botou no grupo, se congregue na igreja mais próxima da Bíblia. Pode ser a igreja mais longe, mas se ela é próxima da Bíblia, lá para lá. Então, irmão, uma maneira da gente realmente atrapalhar a estratégia de Satanás é oração, palavra, sabe? E divulgação. Quanto mais nós divulgamos a nossa fé, mais nós estamos realmente mostrando que realmente acreditamos em Jesus.
capítulo em Apocalipse, capítulo 12. E o último apóstolo ele deixou escrito. Certo? Leu? Eu li aqui escrito. Sim. 12 o quê? 12, 7. 12, 7. Pronto. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Só que, Não, até o 12. né? Uhum. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada o diabo. E Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amarraram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aqui fala de duas coisas: sangue e a palavra de Deus. E outra coisa, ele desceu à terra, ele está aqui, ele foi solto. Resta para ele pouco tempo. 2000 anos para cá. Resta para ele pouco tempo. Irmão, vamos fechar as brechas. Vamos fechar as brechas. Sabemos que Satanás ele não dorme de maneira nenhuma. E de vez em quando ele nos visita. Visita em sonho, mostrando aquelas coisas antigas da nossa vida. E a primeira coisa que você tem que fazer, você olha para o céu e pede a Deus proteção. Porque ele está irado. Ele está querendo tragar. E ele todo dia faz um vasculhamento do povo. Quando ele chegou lá no céu, quando ele tinha acesso, ele conversando com Deus conversando com ele, ter visto lá como é que tu vem, Cícero? Vem da onde? Se eu vim de tudo é a terra e andar por ela. Fiquei sabendo que o pessoal fala, né? Essas línguas dele lá, que ele disse, eu venho passear por ela e andar nela. Em outras palavras, a terra é minha. É meu estabelecimento. Aí, quando ele disse que era estabelecimento dele, aí Deus sentou aquela. Tem visto lá meu céu. Tinha uma luz lá que estava nas trevas, como Satanás, um apóstolo lá, mas tinha um lá servindo de luz. E é isso, cada um de nós temos que seguir. E Satanás ele peleja. Que Deus possa nos abençoar. Mas que a gente possa buscar ele todo também. Como diz Thiago. Chega a mim
E eu chegarei a voz. Tem alguma coisa a aceitar? Bem explicado. Bem explanado. Muito bom. Não vai ser muito bom, não. Depende de prestar atenção. É isso aí, né? Olha. Vai estar no negócio. Vai estar no negócio lá do cara. Vai estar no negócio. Vai estar no negócio lá. Falei voltar. Não, não é memória não, tá descarregando. Aí lá, começar a dar as pegadinhas, né? Amém. Meu Deus, Pai maravilhoso. Venho mais uma vez te agradecer por mais esse dia que se passou, por esta noite que já estamos a encerrar, Senhor. E esta noite aqui, Senhor, nós nos reunimos como igreja do Senhor. Aqui, Senhor, nós podemos aprender um pouco mais de Ti, daquilo a qual o Senhor tem nos ensinado todos os dias. Que nós possamos, Senhor, vir aplicar os Teus ensinamentos em nossas vidas, para que venhamos andar, Senhor, longe do mal, longe do pecado, longe daquilo que destrói a nossa carne, Senhor, mas que possamos buscar estar mais perto de Ti, ó Deus, para que no dia da Tua volta, Senhor, não venhamos ser pegos surpreendentemente, ó Deus, distraídos, achando que podemos ainda fazer mais um pouco do que errado, Senhor. Mas que possamos sim buscar realmente estar a todo momento certo, de acordo com Tua vontade, Senhor, para que possamos estar junto contigo subindo aos céus. Senhor, dá em Tuas mãos a vida de cada um que aqui se faz presente. Dá em Tuas mãos a vida daqueles que também planejaram em vir e não puderam vir. O Senhor sabe por quê, o Senhor conhece cada um de nós no nosso íntimo. E o Senhor é aquele que nos sonda, que pode guardar o que é de melhor para cada um de nós. Senhor, leva de volta esses que vieram de longe para os seus lares em segurança. Senhor, mais uma vez eu quero te pedir pelo evangelismo que tem acontecido ali no Barroso, Senhor, que o Senhor possa continuar dando disposição àqueles que se dispõem aí, que o Senhor possa estar abrindo a porta, os ouvidos daqueles que possam escutar o Teu Evangelho, Senhor. Senhor, tome em Tuas mãos essa localidade aqui onde nós moramos, aqui no Mundubim, Senhor. Tome em Tuas mãos cada bairro que aqui se encontra representado, como o irmão Cláudio, o irmão Sérgio, do Jardim, a irmã Mônica, da cidade nova, Senhor. Que a Tua igreja, Senhor, ela venha crescer, que possa existir em cada bairro, em cada cidade, Senhor, em cada lar. Pois é assim que o Senhor deseja, Senhor. Sabemos que ainda estamos longe de alcançar tão grande este mundo que é, Senhor, para evangelizar. Mas nós sabemos que o Senhor tem nos dado disposição para tentarmos fazer aquele que está próximo de nós ao nosso alcance. No nosso trabalho, na nossa vizinhança, no local onde congregamos, Senhor. Senhor, é pelas nossas crianças, que o Senhor possa estar guardando as suas vidas, assegurando nas tuas mãos fiel, Senhor, dando a eles sabedorias para que eles possam também fazer a anunciação do Teu Evangelho. E que assim seja com a Tua vontade, hoje e sempre. Amém. 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 Vai ao Senhor para sempre, Digo outra vez louvar. vai ao Senhor para sempre, Digo outra vez louvar. louvar